Fala galera, eu sou o Felipe. A gente está começando mais um episódio do podcast do Facilitadores de Inovação. Como vocês já sabem, a gente criou esse espaço para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre o futuro. A gente acredita que o futuro é um lugar que está chegando cada vez mais rápido, ele está vindo com um monte de substituição e a gente acredita que a gente precisa assumir o protagonismo para criar a nossa própria substituição, entender que o futuro não é um lugar para onde a gente está indo, o futuro é um lugar que a gente está criando. Para isso, a gente vai receber nesse lugar pessoas que a gente admira e gosta demais. A pessoa que está aqui hoje é um exemplo disso, como os outros convidados também, as outras convidadas também. A gente vai passar alguns minutos conversando hoje com uma das grandes referências que a gente tem. Sextou, a gente está gravando uma sexta, inclusive. Vai sair hoje? Hoje eu vou sair com você, inclusive. Vou te arrastar, hoje você não escapa. Mas é isso, a gente está aqui com uma pessoa que a gente admira bastante, né? Que já abriu um monte de porta pra gente, a gente aprende muito com ele. Nosso CEO do CESULAB, Gustavo João Roberto Gorgulho Franco, é isso mesmo? Exatamente. Bate palma. Aê! É um prazer estar aqui com vocês e é uma honra ser elogiado tanto assim, tá louco? Para de puxar o saco. Não, mas é verdade. Gustavo, inclusive, a gente queria levar o papo hoje muito para o seu lado pessoal. A gente teve a oportunidade, né, de viajar com o Gustavo várias vezes e eu costumo dizer isso, tipo assim, a gente aprende muito, inclusive, em trânsito, né, porque a gente atende empresas dos mais diversos lugares e nas nossas viagens a gente conheceu várias versões suas, muito interessantes, inclusive, e a gente queria que a nossa audiência hoje também tivesse essa experiência. Conta um pouquinho do começo, assim, da sua trajetória profissional, principalmente, mas nunca tem como separar, incluir um pouquinho também da sua vida pessoal. Como é que você começou até chegar no lugar que você está hoje? Até fazer 222 filhos. Então, é um detalhe importante. Quase. Vamos lá. Eu gosto muito de, em viagem, aproveitar para estudar, para dialogar comigo mesmo, então eu gosto muito desse tempo também. Sempre, na época de supermercado, principalmente, viajava muito, né? Então usava bastante para isso. Mas vamos voltar lá atrás, né? Quando a gente fala de carreira, eu volto em 96, que foi quando... Eu tinha 2 anos de idade. Tinha 2, né? Eu já estava indo para a faculdade. O meu pai me chamou e perguntou se eu queria trabalhar no supermercado, né? Na época eu estava fazendo o 2º ano e ia para o 3º. O seu pai tinha um supermercado? Tinha supermercado. O supermercado começou mais ou menos quando eu nasci, né? Empresa familiar. Meu pai começou com o supermercado em 78 para 79. Depois eu conto melhor a história, porque começou com o irmão, teve um sócio, quebrou e depois começou na versão que deu certo, né? Então, nessa época, meu pai, eu com 15 para 16 anos, me perguntou se eu queria trabalhar no supermercado e eu falei que não. Falei que não queria, que eu queria ir para Belo Horizonte, para fazer 3º ano em Belo Horizonte. Não sabia ao certo o que eu queria fazer também não, mas sempre gostei de tecnologia, assim, sempre gostei de mexer, né? Tecnologia na época era até um videocassete, era tecnologia, né? Então eu sempre fui meio fuçado, meio curioso, assim, sempre gostei dessas coisas. E aí fui para BH, fiz 3º ano em 97, lá no Pitágoras, fiz aqueles testes para identificar, esqueci o nome, né? Para identificar o que você tem vocacional, teste vocacional. E deu esporte, né? Deveria fazer educação física. Eu gostava de esporte pra caramba, praticava esporte, tudo quanto é. Tipo, aquele cara fominho na Olimpíada de colégio, jogava tudo. Era bom, joga muito, se deixar, joga o dia inteiro, né? Joga muito em qualidade e quantidade. Beleza. Eu era bom no time da cidade, Três Corações, eu joguei vôlei e basquete. Caramba! Mesmo sendo alto, mas eu era habilidoso com a mão. Então eu era armador e levantador. Futebol eu gostava, mas aí não dava para concorrer com a turma, né? Futebol é mais difícil. Jogava só de teimoso mesmo. Aí era só de insistência. Mas fui para BH, na época estava começando o negócio de Microsoft, então uma das minhas primeiras vislumbres de carreira assim, foi Bill Gates. Falei, pô, esse cara ganha dinheiro, acho que esse negócio dá dinheiro, acho que eu vou pro lado da computação. Sempre gostei da área de exatas, sempre gostei de estudar, sempre fui curioso, mas a área de exatas me identificava, assim, tinha facilidade com matemática. Aí começou minha carreira de tecnologia por causa disso, assim. Fiz 3º ano, já entrei na Federal, computação 4 anos. E nesse ponto, expectativa versus realidade. Você chegou na faculdade imaginando uma faculdade, um curso, algo que você, sei lá, você via igual o Bill Gates, assim. Chegou lá na faculdade, era isso mesmo? Você tomou um susto? Como é que foi? Eu nunca fui de planejar muito, assim, de pensar como vai ser. Eu sempre fui de chegar, ver o que é e resolver, entendeu? Então eu não tinha muita expectativa.
Isso eu não tinha muita expectativa, não. Eu já ouvia falar muito que as matérias de cálculo era muito difícil, então tinha um certo terrorismo nisso, assim, mas não tinha tanta expectativa, não. E eu sempre fui esse cara de deixar meio as coisas para a última hora, assim, eu nunca sou de fazer antecipado. Então, um vestibular... Um ótimo conselho para quem está ouvindo. Não faço, eu não falo, meus filhos vão ver isso não, eu não falo isso para eles não, entendeu? Lá em casa, chegou da escola, tem que fazer o dever no dia, não pode deixar para depois, não. Mas hoje eu procuro mudar, mas na época eu passei antepenúltimo no vestibular, então foi aquele negócio. Mas vestibular de computação na época era extremamente concorrido. Eu passaria em quinta em engenharia, passaria em medicina, então era bem concorrido. Hoje a turma está abandonando computação aí, porque aprender programação é muito fácil, né, velho? Claro que computação não é só isso, mas hoje a turma ganha dinheiro muito fácil aprendendo. Dentro da faculdade, eu fui fazer estágio mais no final só, então não fui esse cara de buscar trabalhar. Eu sou de touro, né? Então a minha inércia é meio grande, eu sou um cara mais acomodado. Quando me põe em movimento, aí eu faço muitas coisas acontecer. Mas eu preciso desse empurrão, assim, por isso que eu gosto de estar com pessoas que me colocam em movimento. Então a Polly, minha esposa, é uma pessoa dessas, o Luiz, que trabalhou comigo muito tempo, é uma pessoa dessas. De alguma forma, hoje, vocês têm pessoas do CESULEP que me fazem movimentar, então eu gosto disso, eu preciso desse tipo de complementariedade, assim. E essa é uma das coisas que a gente precisa entender, né? Quais são os nossos pontos positivos e negativos para a gente buscar esse tipo de correção no negativo. Às vezes não está em você, mas você consegue pessoas que te corrigem isso. Então, no final da faculdade, o meu professor, ele foi professor meu de comércio eletrônico, me chamou para fazer mestrado, perguntou se eu não queria fazer mestrado. Sempre tirei boas notas, então isso ajudava, né, para passar no mestrado. Aí já emendei o mestrado junto com a graduação, fiz mestrado em comércio eletrônico, na época em comportamento do usuário. Eu não estou podendo ouvir a palavra mestrado. Já estou pensando, eu já estou sem coragem, depois de quase 10 anos da faculdade, imagina emendar os dois. Mas era uma experiência legal, né? Emendar foi meio que essa que eu falei, entendeu? Você está naquele movimento, você continua. Então, para mim foi meio isso, assim. Mas mestrado me trouxe outra realidade do que é trabalho, do que é carreira. Porque aí, junto com o mestrado, eu consegui uma bolsa para trabalhar no laboratório de engenharia de software dentro da própria UFMG. Aí eu comecei desenvolvendo Java, corrigindo bug do software do Tribunal de Contas do Estado. Porque desenvolvia coisas para o poder público, né, lá dentro da UFMG. Você conseguia fuçar nas coisas que estavam dentro lá do tribunal, tipo nos processos? Eu lembrava que na época tinha 800 e tantos municípios e o primeiro era sempre a Badia dos Dourados, que quando a gente ia fazer teste era o primeiro que aparecia lá. Porque a gente sempre fazia... esse software era para o Tribunal de Contas, para as câmaras municipais e para as prefeituras, de prestação. É a lei de responsabilidade fiscal, tipo, né? o portal da transparência. Era a LRF, como que o governo, o público está gastando o dinheiro. Que ainda existe. A lei de responsabilidade fiscal, vou te dar uma aula de economia muito Então vem agora. Mas é sério. Mas é porque, por exemplo, existe uma discussão muito... Vou abrir um parênteses muito rápido, tem nada a ver com o que você está falando. O teto de gastos, por exemplo, ou qualquer lei econômica, peguei isso porque é mais popular. O que baseia todas essas coisas é a lei de responsabilidade fiscal. Só que a lei, ela é a base para toda decisão econômica, qualquer coisa que vai acontecer, e o que se discute hoje é, inclusive, voltar ao básico. É, tipo assim, parar de inventar e, tipo assim, respeitar o que está dentro dessa lei, porque ela é muito completa. Ela é completa, a gente conseguiu colocar quase tudo dela dentro de software para ter controle e a turma burla, entendeu? A turma consegue não respeitar. Então não serve para muita coisa a lei quando você acontece esse tipo de coisa, né? Mas foi uma experiência boa, porque aí eu comecei a ter contato assim mais com o mundo profissional mesmo, responsabilidades e tudo mais, né? Que enquanto você está na universidade, você não tem tanta responsabilidade. E daí eu fui para gestão de projetos dentro do próprio UFMG e veio o chamado para eu voltar para o sul de Minas. Então, dentro da tecnologia, 3 funcionários do supermercado que trabalhavam com meu pai, 2 deles estavam com meu pai desde o início, e a outra era a chefe de RH na época, né, nossa gerente de RH. Eles me foram até Belo Horizonte para conversar comigo, que eles viam que a empresa estava indo num rumo que meu pai já não estava tão motivado mais para o negócio em si.
e não tinha um sucessor lá dentro. Então, eles estavam preocupados com isso, que rumo que a empresa ia tomar. Empresa familiar tem 3 caminhos, né? Ou você faz uma sucessão, você parte de uma profissionalização do negócio, ou você vende ou você quebra. Então, eles estavam preocupados com isso. E por que você acha que eles te procuraram? Se eles já conheciam você enquanto pessoa, assim, mas eles sabiam de alguma coisa do seu background profissional, assim? Ou era mais um pedido de ajuda, foi de socorro, familiar né? mesmo. Foi assim, podia até conhecer, saber que eu era um bom menino, mas foi mais nesse processo de uma empresa familiar precisa de um sucessor que seja da família, entendeu? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. A mais velha é dentista, a mais nova é advogada. Então, eu sempre fui mais da área de gestão, de alguma forma, assim. E acho que eles viam que o meu pai daria abertura para isso acontecer, né? Dentro da sucessão. E foi o principal benefício que eu trouxe para a empresa quando eu voltei. Eu não tinha experiência de varejo, né? Eu tinha experiência como consumidor de supermercado. Tinha experiência de, quando criança, crescer dentro de uma loja de supermercado. Na época que eu cresci no supermercado, ainda tinha granel lá, eu vendia arroz na concha, vendia macarrão na concha. Eu pegava macarrão cru e comia. Você já viu isso, Caio? Já. Não, mas sem ser na Alguma loja que venda- chama granel, fazer uma propaganda agora. Sem Isso ser não da há loja, você já viu? Não. Alguma venda de roça deve ter. venda. Mas eu cresci dentro do supermercado, tinha noção, Você conhecia por dentro, né, o supermercado? conheci um pouco por dentro. E aí, voltando, minha primeira experiência com computador foi dentro do supermercado, assim, de ver um 386 lá, um 486, monocromático, monitorzão Tinha verde. uma caixa atrás do É, monitor. monitorzão verde. Eu não sei o que é isso que ele tá falando agora. Aí eu consegui um Prince of Persia num disquete de 5 que era aquele disquete grandão, assim, Falou e grego jogava agora. Prince of Persia no computador desse, Esse no eu sei. administrativo do supermercado, entendeu? Tinha um computador lá em casa que a gente guardava ele literalmente a capa, tinha roupa, o computador. Tinha. Mas isso aí é coisa da época da nossa mãe, né? É. Desse jeito tinha roupa pra tudo, né? Pra botijão de gás, pra gralha, Máquina de lavar roupa. máquina de lavar roupa, tudo tinha roupa. O computador nem ia ser diferente. É isso mesmo. Engasgou o homem. Mas hoje eu percebo, assim, voltando na minha trajetória, eu percebo que como eu falei que eu tenho um pouco dessa inércia, eu tive esses chamados na minha carreira. Então, um deles foi um empurrão, que foi o primeiro, né? Que meu pai de me perguntar se eu queria ficar, eu fui. Então, foi esse chamado, às vezes, para ir para a área de tecnologia, para buscar algo diferente. A faculdade me proporcionou algumas experiências culturais muito interessantes, porque dentro do Me conta mais um pouco sobre isso. do mestrado, Não é o que você tá pensando, não. eu escrevi... Cultural, é cultura, pô. Eu escrevi muito artigo, né? Minha pesquisa realmente gerou muitos artigos. Tinha um cara fazendo um doutorado com uma pesquisa similar, então a gente escrevia artigos juntos. E aí a gente teve artigo aceito na China, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, assim, ele foi para a China, eu fui para o Canadá para apresentar. Então, com 20 anos, você vai para uma conferência no Canadá, em Montreal, sozinho. Você tem que apresentar a sua dissertação de mestrado de alguma forma, em inglês. Você senta lá na frente, aqueles caras meio loucos de computação, uns caras parecendo com Einstein ali na sua frente, você não sabe que tipo de pergunta que vai sair. Então, assim, esse tipo de experiência, para mim, foi muito válida. Assim, traz uma bagagem, traz repertório. Tudo que a gente fala hoje, assim, quando você volta no tempo, você percebe que você passou por esse processo, não de maneira estruturada, não sabendo o que estava acontecendo, entendeu? O Jobs falava dos connecting dots, né? Que você só consegue ligar os pontos da sua vida olhando para trás. Você nunca consegue fazer isso olhando para frente. Então, hoje, por exemplo, é causa e consequência sempre, né? Acaso, destino, a somatória disso tudo. Essa reflexão é muito legal de se fazer. Mas a gente consegue fazer isso com as pessoas que a gente lidera. Então, numa gestão de pessoas dentro de uma empresa, você consegue buscar esse tipo de coisa, tentar entender o que já aconteceu na vida da pessoa, o que ela passou e como que isso pode refletir. E na criação de filhos, né? Eu tenho 4, então hoje eu já penso em como ajudar os meus filhos nessa definição de carreira. Eu não tive muito essa ajuda, eu tive só esse empurrão inicial. E depois, no chamado para voltar para o supermercado, claro que eu aprendi muito com meu pai, mas na prática, né? Então, hoje eu já penso como guiar a carreira dos meus filhos dentro das características que eles têm. Deixa eu ver se eu lembro. Legal. João, Pedro, Davi, Clara e Maria. Os dois são gêmeos, diferença de 2 minutos. A gente sabia que ia chamar João um, Davi o outro, mas não tinha escolhido, não. Quem que vai ser? Eu falei, não, na hora eu vejo a cara lá, eu vou falar quem é. Aí, quando nasceu, o médico levantou, né? Que a criança chora, levanta, aquele processo. Diz que pega todo. igual um frango, né? Assim, Pega pela perna, né?
Aí o anestesista que estava lá atrás do meu lado perguntou, e aí, pai, quem que é esse? Eu falei, esse é o Davi. Aí o João veio 2 minutos depois, e depois 3 anos de diferença, Maria e Clara. Mas voltando aí no segundo chamado, foi esse chamado para voltar para o sul de Minas, para voltar para a empresa familiar, né? Então, eles viram que para a continuidade da empresa do GF Supermercados, precisava de ter alguém que meu pai confiasse essa transição. E ele não tinha achado ninguém dentro da empresa para fazer isso. E nisso o GF, desculpa, Tom, e nisso o GF já tinha passado pela história de quebrar e voltar? Não ainda? Como é que foi a linha do tempo? Tá onde? Já tinha. O meu pai começou com o supermercado, ele é engenheiro civil de formação, ele trabalhava com engenharia civil. Ele construía a linha de transmissão de energia. E aí até explica pra galera tipo, o que era o GF, né? Tipo, de forma mais ampla, até para todo mundo entender. Óbvio que tem muita gente aqui que vai saber, por ser da audiência do sul de Minas, do ecossistema que a gente está construindo, mas a gente está falando... Tem gente de fora. Bom, o GF era uma empresa familiar de supermercados. Então, uma rede regional de supermercados no interior de Minas. Chegou a estar presente em 7 cidades, com 12 lojas de supermercado e ter 1.200 funcionários. Então, esse foi o fim, né, quando a gente vendeu. Voltando lá no início, o meu pai, enquanto engenheiro, o irmão dele chegou para ele, morava em Lambari, e falou, Roberto, tem uma oportunidade aqui de comprar uma loja de supermercado da Copal. Meu pai falou, vamos comprar junto, você administra aí, eu fico aqui, se o negócio der certo, uma hora eu volto. Aí, logo depois, apareceu a oportunidade de comprar uma segunda loja e eles dividiram. Meu pai ficou com uma e o irmão dele com outra. Mas meu pai ainda como engenheiro. Aí, nesse movimento de separar, ele chamou um amigo dele, que estudou com ele na época de colégio universitário em Belo Horizonte, que era administrador, para vir para o negócio, para ser esse cara aqui. Então, eles começaram dessa forma. Meu pai e o Paulo, com uma loja. Aí veio 2, 3, 4... Aí meu pai mudou para Lavras, foi aí que eu vim para o sul de Minas mesmo, eu já era nascido, veio para Lavras em 82, se não me engano. Minha irmã mais nova nasceu em Lavras. Só que eles cresceram muito rápido e sem controle. Então esse é um problema de gestão, quando você não tem uma gestão organizada, quando você não trabalha com números, quando você realmente não estrutura o negócio para crescer, você cresce muito desorganizado, falta fluxo de caixa, você quebra. Então eles quebraram em 84, em 4, 5 anos eles chegaram a 7 lojas. Chegaram até loja aqui em Varginha, já tinha 3 Corações, São Gonçalo, Lambari, cresceram muito rápido, sem controle. Aí era roubado, aí um monte de coisa. O supermercado tem um monte de coisa que pode acontecer. Aí nessa hora que eles quebraram, eles entregaram as lojas para o principal credor deles, que era um atacadista da região de Campinas, seu Rubens Gigo. E meu pai fez a proposta para ele de recomprar 3 lojas. Porque ele já não era engenheiro mais, já estava aqui, tinha gostado do negócio, e acreditava que tinha aprendido com a quebradeira, né, com o problema que eles tiveram, com a falência. Aí ele recomprou 3 Corações, Lambari e São Gonçalo. E aí a sede da empresa mudou para 3 Corações, a gente mudou para 3 Corações em outubro de 84. E aí que começou a história do GF mesmo. Entendi. Era o supermercado Laranjeira antes. O de Lambari era supermercado Lambari, o peixinho da economia. Marketing na veia. Gostei. Eu gosto dessas coisas. Voltando para um ponto que você falou sobre os sinais, Gustavo, dos chamados, né, na verdade. E eu também tô muito nessa reflexão agora de entender os sinais que a vida tá me dando, assim, né? E ainda mais quando você implantou... pai, né? Exato, aí... mas não só isso. Você me implantou a semente da antroposofia na minha cabeça, né? Então, chegando próximo de um outro setênio, depois você explica isso aí pra gente. Mas eu acho que eu tô cada vez mais percebendo que os sinais, as respostas que a gente procura, tá às vezes na nossa rotina, na nossa cara, e a gente não percebe. E aí precisa que outra pessoa nos chame para essa atenção. Como que você lida e se teve alguns sinais que você conseguiu perceber sozinho, assim, como é que foi esse processo durante essa transição sua da faculdade até você realmente assumir a gestão do GF? Você começa a ter noção um pouco disso quando você faz essa retrospectiva. Para você fazer a retrospectiva de carreira, você já tem que estar algum tempo na estrada, digamos assim, né? Então, normalmente, a partir dos 28, 30 anos, que você consegue olhar para trás e ver o que foi recorrente na sua vida. Então, você olha e fala, pensa mesmo, comecei assim, na faculdade foi assado, meu primeiro emprego, ou até antes de entrar na faculdade, na escola, você vai conseguir achar coisas que são recorrentes, tanto para o bem quanto para o mal. Então, você pode ter certeza que essas coisas vão voltar a acontecer.
Se elas já aconteceram de maneira recorrente, elas vão continuar acontecendo. E aí você consegue trabalhar melhor as que podem ser para o mal, você consegue potencializar as que vão ser para o bem. Aí, talvez, nessa volta, nessa análise de passado, né, da sua biografia, seja de carreira ou seja pessoal, pode ser que você consiga identificar alguns sinais nisso também, que quando bater, dá aquele déjà vu, entendeu? Pô, já aconteceu isso. Isso Ou pode ser um um sinal. insight, né? E às vezes você começa a perceber outras coisas, até na rua mesmo, que conversam com algo que você está pensando, e Também, antes você não parava para prestar atenção. Eu acredito muito em energia superior, né? Então, assim, eu acho que existe realmente uma energia maior. Quando fala, joga para o universo que o universo devolve. Eu acredito nisso. Eu acredito que realmente você tem uma intenção positiva, você joga, isso potencializa. Então, alguns sinais da própria natureza mesmo, às vezes são sinais que faz algum sentido. Tem que estar com o olhar treinado também para perceber essas coisas, porque senão passa na sua frente sem ver. Mas eu queria perguntar para os dois, inclusive eu vou dar minha opinião, assim. Guimarães Rosa fala que a vida... Mentira. Pessoa pesada, hein? Mentira, não é Guimarães, não. Não sei lá, deve ser o Rodrigo Faro, alguém que faz. Tem uma frase que eu gosto muito, que é tipo assim, a vida acontece entre os nossos planos. Porque eu acho, às vezes, que, tipo assim, devagar demais, ou refletir demais, ou perder demais o foco, a atenção, isso pode ser muito prejudicial. Porque senão a gente vai estar sempre pensando o que poderia ter sido, ou aonde a gente poderia estar, naquela lógica, tipo, meio tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o filme que ganhou o Oscar, que faz uma analogia ali do multiverso e a nossa cabeça. Isso está muito, assim, no meu dia a dia, que é, tipo, constância. Você falou isso, né? Tipo, você só vai conseguir analisar retrospectivamente a sua vida profissional se você viver algumas coisas, se você tiver história para contar. Porque senão você vai estar sempre pensando, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo outro. Tal. Vocês não acham que, tipo assim, corre um risco muito grande de, tipo, a gente procurar sinal demais e ignorar rotina, processo, constância, consistência mesmo? Eu acho que o sinal, ele tá dentro da rotina. Então, se você não viver a sua rotina, você não vai conseguir encontrar esses sinais. Não adianta também, tipo, ficar plantando sinal ou buscando igual o easter egg dentro de série ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que você precisa viver a sua rotina para você estar atento a esses sinais e fazer com que eles contribuam para a sua própria rotina, e não esperar que os sinais vão te puxar para fora da rotina. Eu acho mais ou menos nesse sentido. Acho que é por aí mesmo. Acho que você não tem que ficar buscando essas coisas, elas vão acontecer. É isso, para mim é uma somatória se você conseguir perceber quando elas vão acontecer, o porquê que elas aconteceram e vão acontecer de novo, você consegue de alguma forma trabalhar isso. Não sei se você consegue provocar, mas você perceber e analisar e reagir de uma maneira diferente, você consegue. Mas não é a busca, né? A sua busca tem que ser algo maior, seu sonho tem que ser algo maior, que no caminho isso vai acontecendo. Você fala de uma frase, o Ed Vedder tem uma que fala, I know I was born and I will die. The in-between is mine. É isso aí. A gente nasceu, a gente vai morrer. Agora, porque tá no meio, é a gente que constrói. É isso aí. Não, eu acredito pra caramba nisso. Porque, tipo assim, eu acho que tem uma... Eu acho que em vários... E eu sou esse cara, tá? Tô falando isso porque eu faço isso. A gente romantiza demais, eu acho. E eu tô, tipo assim, tentando tirar camada, sabe? Tentando tirar layer do meu caminho pra eu fazer o básico bem feito, assim, sabe? Tipo, arroz com feijão, beleza, é isso aqui que eu me propus a fazer. Para de inventar, sabe? E aí, tipo, eu queria, inclusive, trazer pra uma outra questão, que são as histórias que a gente vai acumulando ao longo da nossa trajetória, que vão não só ensinando a gente, mas levando a gente um pouco mais pro lado daquilo que a gente acredita realmente que a gente deveria estar fazendo. O GF acumulou muitas histórias, não só no seu período, mas no período também que seu pai estava mais à frente da empresa. A gente conheceu várias pessoas que trabalharam contigo, e todas elas tinham a mesma máxima, assim, trabalhando no GF. Não é um trabalho fácil, isso não é o GF, o mercado supermercadista, o mercado do varejo farmacêutico, são mercados difíceis, sensíveis. 3 dias de fechado no ano. É loucura. E funcionando de 7 às 10 da noite. Então, mas, em contrapartida, todas as pessoas que a gente conversa e tiveram contato de alguma forma com o GF, falam muito bem do ambiente da empresa, da cultura que vocês construíram, e até das histórias engraçadas que surgiram, né? Tinha a tal da Kombi, do GF, tinha uns eventos que vocês patrocinavam, vocês sempre tiveram uma pegada de sustentabilidade muito forte, e várias das coisas que hoje a gente dá nome, né? ESG, capitalismo consciente, cultura corporativa, eram coisas que vocês trabalhavam no GF, mas que não necessariamente tinham esse nome, assim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história também. Quando eu tive esse chamado lá em 2006, aí eu fiz mais uma especialização, fiz gestão de negócio na Dom Cabral, porque isso é importante, né? A gente tem que se preparar para as coisas. E numa empresa familiar com já
Eu fui para o GF em 2007, de 84 a 2007, 23, quase 24 anos de existência. Pessoas desde o início. Então, você não chega e assume o lugar dessas pessoas. Você tem que chegar e conquistar essas pessoas. Então, você tem que saber como fazer isso. Para isso, você tem que mostrar conhecimento, você tem que dar exemplo. Então, ao mesmo tempo que você aprende, você tem que inspirar, você tem que mostrar capacidade de fazer. Então, exige muito, né? Então, me preparei para ir. Fiz, na época, conversando com meu pai, ele aceitou, né? Eles conversaram comigo, eu topei, ele aceitou. Aí ele me fez uma exigência de que eu ficasse fazendo um estágio em alguma empresa. Aí, como eu ainda estava fazendo a pós, eu fiquei no Marte Minas, lá em Belo Horizonte, fazendo estágio. E ele falava que a nossa logística tinha muito problema. Então, eu fui para a logística noturna do Marte Minas. Então, eu saí do emprego, parei de receber e fui para um estágio não remunerado, onde eu ia meia-noite e voltava às 6. Gostosinho, cara. Muito legal. Bacana. Melhor programa. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 27 para 28 anos. Imagina você saindo daqui agora, meia-noite. Não, mas é o que eu faço. Não. Você vai para outros lugares. A tua logística é outra. Mas fiquei 6 meses nessa para poder aprender e foi um grande aprendizado. É repertório, né? É o que a gente fala. Então, desse pós-graduação e dessa estágio que eu fiz, me vieram coisas de gestão muito importantes. Porque eu não tinha essa experiência de gestão de negócio, eu tinha experiência de gestão de projetos e de programação da área de tecnologia. A primeira delas a gente precisa construir uma marca amada. Então, o marketing é a construção de marca amada. Se eu ainda estou no começo, primeiro eu tenho que construir a marca. Mas o objetivo final é sempre fazer ela ser amada. Segunda delas, é importante se relacionar de verdade com todos os pontos de contato. Então, o que a gente chamou de stakeholders, a gente mapeia a cadeia de valor, que hoje tudo está bonitão, era ter relacionamento positivo. O cara é teu concorrente, não é teu inimigo. O teu fornecedor, às vezes, quer te roubar, mas você tem que ter um relacionamento positivo com ele. O seu funcionário, você tem que ter um relacionamento com o seu cliente, com o poder público, com o meio ambiente. Então, na época, eu já mapeava todos esses stakeholders, já buscava ter relacionamentos positivos em todas essas pontas. Do Marte Minas, me veio uma coisa ligada a relacionamento, mas que fez bastante diferença quando eu vim para o GF. Que lá eu vi muita coisa, eu fiquei na logística 3 meses e fiquei na loja 3 meses, com o intuito de olhar a logística também, mas eu vi muita coisa de marketing diferente. E a principal delas é que o fornecedor, a indústria, paga o marketing no supermercado. Só que para fazer a indústria pagar, o Marte Minas tem volume. O GF não tinha um volume. E o volume que você está falando é compra. Compra, né? Consegui pegar da indústria um volume muito grande. De gente mesmo. Então, como usar relacionamento, construção de marca para fazer a indústria pagar? Então, essas coisas foram me ajudando a criar o meu caminho dentro do supermercado. Eu cheguei e minha mesa foi na informática. Era onde eu me sentia mais em casa, digamos assim. Eu nunca tive uma mesa de diretoria junto do meu pai, dentro da sala do meu pai. Até a venda do GF, minha mesa era na informática. Fui muito para a loja. Logo que eu cheguei, eu fui para a logística noturna, ver o que a gente podia fazer. E aí comecei essa história de marketing, de criar marca amada, de trazer a indústria para próximo, de gerar relacionamento com o fornecedor. Aí que eu contratei o Luiz, porque o nosso marketing era muito operacional. Eu já tinha contratado ele uma primeira vez como jornalista para escrever manual de usuário de software lá no FMG. Aí ele tinha feito uma especialização em marketing e já conhecia um pouco da cultura. Aí a gente entra um pouco na questão cultural. Eu sabia que na cultura do GF a pessoa tinha que crescer ali dentro. Pessoas que vinham de fora com muita segurança do que faço, vou fazer do meu jeito, não davam certo. Por isso que meu pai não conseguiu trazer nenhuma pessoa para substituí-lo nesse processo. E o Luiz, eu sabia que era um menino que ia começar, ia aprender e tinha capacidade de execução. Ele ia conseguir executar as coisas que eu já tinha trabalhado com ele. E aí, nós dois viemos nessa dobradinha, precisamos construir isso junto. Aí já fomos buscar referência. É o que a gente faz muito hoje, né? Aí fomos lá no Bahamas, o Juiz de Fora, ver o que o Bahamas fazia. Aí fomos no Marte Minas, fomos em diversos lugares para ver o que acontecia nessas cidades. Aí começamos a trazer. Bahamas faz isso legal, gera um campeonato de society lá, o outro gera um dia na rua que é divertido. E aí pegando esses insights, pegando esses sinais. Você escuta do cara falar, o cara compra no Bahamas porque ele gosta da gente, porque o filho dele joga no campeonato.
Porque lá na rua a gente leva a diversão, a gente leva a saúde dessa forma. Você participa do cotidiano das pessoas, né? Relacionamento verdadeiro, relacionamento positivo com o cliente, entendeu? Então foram essas coisas que a gente foi construindo. Já tinha no DNA do GF essa parte de ajudar, muito no contexto de filantropia, não tanto de geração de impacto. Foi que eu comecei a entender a diferença disso também. Só sei que no final, depois de eu tinha 11 anos dentro do GF quando a gente vendeu. Mas depois de 7, 8 anos estruturando, fazendo essas coisas, aí eu já dava palestra para falar de sustentabilidade empresarial. Não era ESG ainda, mas já era sustentabilidade empresarial. Já tinha um formatinho, assim. Já falava de 4 pilares, já trazia alguns dos conceitos que a gente vê hoje. Mas a gente construiu isso, a gente fez isso na prática. O GF era uma empresa que queria devolver para a sociedade, porque sabia que ela recebia, era da sociedade. Então eu escuto até hoje, tem 5 anos que a gente vendeu, eu escuto de funcionário, eu escuto de cliente, eu escuto de um monte de gente falar que pena que vocês venderam. E isso é bom demais, mostra que a gente deixou um legado, né? Que a gente construiu algo muito bacana. E a tal da Kombi, pelo amor de Deus? A Kombi era um dos instrumentos dos projetos sociais, né? Então a gente começou... A gente tem que trazer o Luiz. Nessa pegada de ESG, aí a gente foi para os ODS da ONU, são 17. Preciso ter um projeto para cada um desses. Então a gente começou a pensar em projetos sociais. E para fazer um monte de projetos sociais, você precisa ter uma equipe grande, né? Aí a gente tinha uma estrutura que fazia os projetos para o lado de Lavras, algumas pessoas até voluntárias. A gente tinha uma estrutura que fazia os projetos para o lado de Três Corações. Porque Lavras a gente tinha duas lojas grandes, e a gente atuava muito na região. A gente tinha uma loja em Lavras, a gente chegou a fazer projeto em 7 cidades do entorno de Lavras. Então, a gente nem tinha loja nessas cidades, mas a gente fazia porque a gente sabia que Lavras era cidade polo. Essas pessoas, quando fossem para Lavras, para ir no banco, para ir no médico, para fazer essas coisas, iam comprar no GE. Então, mais uma vez, pensando em relacionamento. Aí, tinha uma Kombi que era toda adesivada, plotada, com os nomes dos projetos. Então, tinha... Eu tenho que tentar lembrar os nomes aqui agora, né? Gente Fina era um que a gente fazia com os nossos funcionários, para a saúde. Tinha de música, não tinha? Tinha a Ecobanda, que a gente fazia. Cara, você tá com a memória boa. A gente levava. Tô novo. A gente levava música para as escolas e boa parte dos instrumentos eram feitos com material reciclado. Então pegava tambor de azeitona e fazia batuque, gôndola virava tarol. Então era bem legal esse projeto também. Depois da Ecobanda a gente fez o Ecocena, que era teatro. Era continuidade, assim, para a gente levar a Ecobanda para outro lugar, a gente tinha que tirar os professores, mas não podia abandonar as crianças que já estavam aprendendo. Aí vão ensinar teatro, então, que aí outro professor, aí a gente mudava. Tinha o que a gente mais fez, chamava Quatro Cantos. Esse chegou a mais de 200 edições do Quatro Cantos. Esse a gente ia para uma escola, um dia, levava uma parte de educação financeira, porque a gente também tinha um cartão de crédito, e junto com a educação financeira levava gincana, levava um monte de coisa, assim, ficava o dia inteiro brincando com as crianças na escola. E esse do cartão de crédito é bom você falar daquele outro projeto também que aconteceu na Paraisópolis, né? Paraisópolis. É por causa dessa pegada social, né? Tudo que a gente fazia, a gente tinha essa questão de como é que eu devolvo algo para a sociedade. E cartão de crédito é ao contrário, né, velho? Todo mundo que mexe com cartão de crédito vai pro inferno, porque arranca juros de todo mundo, ganha dinheiro furando o olho da turma. Então a gente fala, cartão de crédito é um instrumento para o supermercado de venda. Como é que eu faço isso ser menos pecaminoso, digamos assim? Mas quando a gente pega a essência do crédito, ela é uma essência bacana, isso. Que é você confiar em alguém que essa galera vai te pagar, né? Por isso que a gente fazia educação financeira, porque a gente não queria que a pessoa entrasse nos juros, mas o negócio tem que ter juros, senão ele não para de pé. Então a gente tinha os juros, mas queria que não entrasse. E, ao mesmo tempo, a gente, parte do que era faturado no cartão de crédito, virava algum outro projeto social. Então, isso também levava algum retorno dessa maneira. E aí a gente começou a perceber que o cartão era private label primeiro, só do supermercado. O que é private label? É cartão marca própria. Private label é marca própria. Só pode ser usado dentro do supermercado. Ele não é bandeirado, não é Visa, Master, não pode ser usado fora. A minha mãe tinha um do GF. Eu contei isso pro Gustavo. E quando surgiu o cartão, era aquele negócio, vamos fazer a caderneta eletrônica. Pensou em chamar de caderneta eletrônica. Não, cartão mesmo. Aí, em 2014, foi quando eu conheci a antroposofia. Meu pai sempre teve essa busca mais espiritual, de entender o porquê que ele veio, qual é a missão dele. Então, ele sempre buscou essas coisas e acabou encontrando a antroposofia. Isso é outro podcast. Senão a gente fica aqui até amanhã. E na antroposofia, num curso que eu fiz de líder facilitador, a antroposofia fala muito, né? Coincidência, hein? Lá em
13 para 14, foi 2013. Fiz um curso de líderes facilitadores. Eu conheci o Lucas, que era um consultor de São Paulo focado em projetos sociais. Consultor em gestão de mudança focado em projetos sociais. Aí, conversando com ele sobre o cartão, ele falou, pô, velho, você está falando aí que precisa de força para gerar cartão, a marca de supermercado é forte, por isso você consegue distribuir cartão. Ele falou, eu estudo muito as comunidades e é uma rede muito fortalecida, é uma marca muito forte. Eu acho que dá para gerar cartão em comunidades carentes, favelas ou comunidades, né? Aí eu falei, Lucas, então vamos fazer uma pesquisa, vamos entender o mercado, se tiver mercado a gente vai. Aí mapeamos 9 distritos de São Paulo, 30 comunidades e fizemos uma pesquisa para entender como era que era esse valor de rede, né? Essa força de rede dentro e o que as pessoas viam de valor. E Paraisópolis, em São Paulo, ela tem uma característica que ela está no meio do Morumbi, né? Então o espaço físico dela é pequeno, então é uma densidade demográfica muito grande. E lá 78% das pessoas, na época que a gente entrevistou, tinham orgulho de morar em Paraisópolis e 72% tinham orgulho e queriam continuar morando em Paraisópolis. Pô, então isso é uma força de marca gigante. Vamos tentar lançar um cartão e ver se a questão financeira, se o problema de inadimplência para de pé dentro de um negócio desse. Aí fomos atrás, aí fomos na comunidade, na Associação dos Moradores de Comércio de Paraisópolis. Paraisópolis, na época, tinha mais de 2.000 comércios lá dentro. Tinha mais de 120 mil pessoas morando lá dentro já, um negócio no meio do Morumbi. Então, assim, era um negócio fora da realidade, assim. Sempre tem aqueles contextos, né? Como é o tráfico, como é que é isso, como é que é... A vida dentro da comunidade é a vida normal, velho. Existe tem o tráfico em todo lugar existe, também. tem. Condomínio. Hoje em dia, se fala muito da potência que a periferia, que a favela gera. Tipo, quando a gente pega... Isso é um número real mesmo. Postagem do Preto Zezé de hoje à tarde, assim. O somatório de algumas comunidades é maior do que o PIB de alguns países, sabe? Quando a gente compara com o PIB da Sérvia, por exemplo, com o PIB do Paraguai, que está aqui do lado, o PIB da concentração hoje, a geração de riqueza, o movimento de recurso que acontece hoje dentro do... Na época eu sabia de cabeça, hoje eu não lembro mais, mas era gigantesco. Uma das coisas que eu lembro é que a Casas Bahia, que tem dentro de Paraisópolis, era a que mais vendia no Brasil. Loucura. Então assim, é fantástico. Assim. É lugar de potência. Aí a gente começou, conseguimos licenciar a marca para poder usar a marca. Eles tinham já uma marca pensada, Nova Paraisópolis, que é o bairro que eles querem ser. Então a associação já tinha esse sonho, já tinha esse plano. Aí fizemos o cartão Nova Paraisópolis com o intuito de parte do que seria gerado naquele cartão de receita voltaria para projetos sociais dentro da comunidade também. E muitas empresas estão lá dentro fazendo projeto social. Paraisópolis, por ser uma das maiores, tem muito essa visão, né? O varejo quer testar, testa lá dentro, o banco quer testar, testa lá dentro. Então lá dentro tem de tudo. E eles são muito organizados, eles sabem como movimentar tudo. Só que aí, por fim, a questão de a relação de inadimplência com juros não parou de pé o negócio, entendeu? A gente até fez outro. Depois, Paraisópolis, a gente fez um em Jardim, chamava Cartão Jardim, era Jardim alguma coisa, esqueci o nome agora. Mas fizemos esse também. E depois fomos para outros varejos tradicionais. Expandimos o cartão, a gente bandeirou nesse caso, né, para poder fazer, teve que bandeirar. E fomos para outros varejos tradicionais. Mas era um outro negócio, assim, dentro do supermercado. Então, eu já tinha esses conceitos, assim, de criar uma spin-off, que a gente fala hoje. Empresas grandes costumam ter essa possibilidade, né? Dentro do supermercado, você pode ter uma empresa de transporte, porque eu tinha um CD que todo dia ia caminhando para todas as lojas. Então, já existia essa visão de ecossistema sem ser de maneira estruturada, né? E, tipo, a inovação propriamente dita, ela chega para você com o CESULAB, como é que foi esse processo para você aceitar, assim, e depois transformar até num conselheiro de inovação, fez certificação, como é que foi? Tipo, depois de toda essa carreira na tecnologia, na gestão, como que chegou para você? No supermercado eu juntei as duas coisas, né? Porque eu sempre gostei de tecnologia e sempre fui curioso, igual eu falei aqui no início. Então, sendo curioso, eu sempre olhei para frente, sempre busquei tendências, sempre quis ver o que estava acontecendo fora. Então, eu participei do primeiro Retail Tech que a Starts fez lá em 2015, eu acho. Então, eu já buscava essas coisas, já buscava esse conhecimento a mais, já buscava para aplicar dentro do supermercado. Então, já fazia conexão com startup para gestão por processo, para automatização de processos. Por causa do cartão, a gente foi para a Endeavor.
e na Endeavor eu conheci os meninos do Melius, o Israel com o Fli. Então, na época, a gente foi o primeiro varejo físico do Brasil a ter o Melius. Eles já estavam fortes na internet, queriam testar no físico. A gente foi o teste deles no físico. No Melius, a gente chegou a ter mapeado 300 mil clientes e a gente chegou a dar R$1.700.000 de cashback. Caramba. De devolução de dinheiro. Fazer um churrasco, não dá? Dá. Então, assim, a gente já conseguia chegar para a indústria, esse conceito hoje de gestão por dados e tal. Na época, a gente já, em 2016, 2017, a gente já chegava para Balduco, por exemplo, e falava, ó, você quer vender o wafer para quem está comprando piraquê? Vamos fazer uma oferta assim, vamos oferecer direto e ver que retorno que vai dar. A gente já fazia esses testes com a indústria. Por ter informação na mão. Por ter informação na mão, a famosa gestão por dados que tem hoje, né? Então, hoje, mais uma vez, olhando para trás, eu vi que eu já fazia no GF o que a gente está querendo levar para as empresas hoje. Essa mentalidade de testar, de buscar conexão, de crescer de maneira acelerada, de como que a tecnologia pode acelerar as coisas, de construção colaborativa, que você não faz tudo sozinho, fazer as coisas em parceria. Então, isso tudo a gente já fazia, só não estava com método para isso. A gente fala que o líder, facilitador de inovação, ele, numa analogia ali com a ópera, por exemplo, ele nunca é o melhor músico da fileira. Né, tecnicamente falando, ele nunca é o melhor violoncelista, ele nunca é, enfim, violinista. Tô com medo de... Tocador de pandeiro. Eu tô com medo de falar os instrumentos e não conseguir aplicar o verbo. Flautista. Sei lá o que é. Enfim, vai ser sempre o maestro, né? Tipo, porque enquanto o violinista toca o violino, enquanto o violoncelista toca o violoncelo, o maestro toca a orquestra. Né? E o facilitador de inovação, ele tem que tocar a orquestra chamada empresa, a instituição que ele representa, universidade, poder público. O time também, né? O time. E você teve esses momentos em vários aspectos da sua vida e em vários passos da sua história. Uma dessas experiências que você teve foi vendendo o GF, que eu não imagino que tenha sido uma operação fácil, não só pelo tamanho que vocês tinham, mas pela operação em si mesmo. É complexo, a gente já conversou sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a venda e sobre a escolha, sobre a transição. Porque história também, abrindo um parênteses muito rápido, a gente vendeu, né, a Merim, que foi a nossa primeira empresa que trabalhava transformação cultural, para o GF em Casa, que era uma transição dessas possíveis lá atrás. Então, o Gustavo, antes, né, de ser o nosso CEO hoje, ele comprou o nosso produto mesmo, e na época a gente se conectou menos pelo produto e mais pela vibe mesmo. Então, tipo, tinha essa opção de GF em Casa. Depois existia a possibilidade de você apostar na indústria de energia renovável. E aí surgiu o Cesulab na sua vida. E eu queria que você contasse como é que foi, de forma transitória, estar hoje à frente do principal ecossistema de inovação da região que a gente atua. Só para fazer um complemento, o Gustavo foi um sinal que a gente foi atrás, né? Então, ótimo, essa busca aí tá na rotina, mas cara, foi um sinal. Eu vendi pro Gustavo Rádio Clube. Verdade. Em 2010, não, mas muito tempo atrás. Não, 2016. Não, acho que é 13, 14. Não, tipo assim, eu vendi rádio, porque um dos meus primeiros empregos foi numa rádio. E eu vendi intervalo comercial. E o GF comprou, né? O Luiz comprou na época. Depois teve lá com o Elton, né? Também. Fazer os festivais aqui. Exato, o Festival Gourmet também. Gourmet. Patrocinava o Festival Gourmet. O GF era o patrocinador master do Festival Gourmet. Nós não patrocinávamos. A gente levava loja, vendia vinho, a gente trouxe cerveja artesanal pra cá. Isso mesmo. O Luiz do curso de cerveja artesanal teve essa história, muito. Ele já inovava nessa época. E a nossa relação... É tão bom de beber que dá até aula. Né? A nossa relação vem dessa época, né? Então, tipo, eu queria que você contasse como é que foi esse processo de escolha. Vamos lá, vou voltar um pouco, porque assim, a venda do GF, a venda de uma empresa nunca é da noite para o dia, né? A opção de venda, o aparecer um comprador pode ser da noite para o dia, mas você só vende uma empresa, você tem uma estruturação toda feita por trás. Então eu falei lá atrás da marca amada, eu falei do gerar relacionamento, e outro ponto que eu trouxe muito forte quando eu vim foi a questão de profissionalizar o negócio. Por ser uma empresa familiar, ou você profissionaliza a gestão, seja ela para se manter familiar ou mais profissional, seja para trazer um executivo externo, ou você quebra ou você vende. Então, eu sempre tive esse foco também de profissionalizar o GF. Então, estruturação de processos, e aí como esse maestro que você falou, eu sempre tive facilidade em posicionar as pessoas, em fazer as pessoas estarem onde elas rendem mais. Então, eu consegui fazer isso muito bem. Fiquei 7 anos no operacional, fazendo toda essa estruturação para ter
confiança de sair para o administrativo. Então, a gente já estava num processo, já estava 4 anos à frente do administrativo, de implantação de controladoria, a gente já estava olhando contabilidade auditada, então já estava nesse movimento de profissionalização. Aí, quando veio a oferta do BH, foi rápido. 45 dias da primeira vinda deles aqui até a execução do negócio. Caramba. Que loucura. Porque, assim, não teve... Vocês não estavam esperando que isso fosse Não, a acontecer gente tão estava no rápido. nosso movimento, crescendo. A gente cresceu endividando no começo, porque você não tem dinheiro, você não gera dinheiro suficiente para montar uma loja de supermercado. Mas um é o que a negócio- gente sempre fala também, não existe crescimento sem alavanca. Não existe. Não existe crescimento sem dívida. Você pode pegar essa dívida no banco, você pode pegar essa dívida com investidores, você pode pegar essa dívida com seu pai, com sua Com mãe. herança que você teve, mas mas, você precisa de debêntures dinheiro. Pra... também, É, possibilidade. Como é Se que você é? tem tamanho, Debêntures. estruturando um FDIC. Mas aí você precisa ter tamanho para fazer, entendeu? Existem estruturas financeiras para isso. Quando você não tem tamanho, você pega empréstimo no banco mesmo, paga juros, e é isso que acontece na vida real. A gente já estava num momento onde a gente já conseguia gerar resultado suficiente para crescer sem precisar de banco. Então a gente já estava num momento bom da empresa, ainda pagando muita conta, né? Porque tudo que você pega de empréstimo você paga lá para frente, mas a gente já estava num momento muito bom da empresa de crescimento, mas vendo essa concorrência cada vez mais aumentar. E aí veio um corretor de Belo Horizonte, sentou na mesa com meu pai e perguntou se ele tinha terrenos aqui no sul de Minas, que tinha uma rede de Belo Horizonte que estava querendo vir para o sul de Minas. Aí meu pai estendeu a conversa, descobriu que era o BH Supermercados e falou para ele, falou, eu até tenho um outro terreno aí, mas eu tenho as lojas, se vocês quiserem olhar as lojas, ele pode olhar e me fazer uma oferta. Aí os caras do BH desceram de helicóptero, em Boa Esperança, em Lambari, em São Gonçalo, tudo cidade pequena, velho. Aí desce um helicóptero no campo da cidade. Achou que era confusão com a polícia, né? Aí gera um burburinho, né? Aí começa a população a falar, começa o funcionário a falar. Aí você tem que resolver rápido, se vai ou se não vai. E o que facilitou muito foi isso. A gente tinha os números muito na mão, por causa desse processo de profissionalização, e não foi uma venda da empresa. A gente não vendeu o CNPJ. A gente vendeu os pontos de comércio e o estoque. Aí eles não assumiram nenhum passivo, nem trabalhista, nem qualquer outro tipo de passivo. Não foi de aquela dívida. venda com adrenalina, que você coloca milhões e milhões. Não foi aquela due diligence que fala hoje no mercado, que analisa todos os números contábeis. Aí não sei o comemora quê. no final, estoura champanhe. Não. O setor de supermercado tem um número assim para venda, entendeu? A loja, dependendo do estado que ela tá, se é nova, se é velha, do movimento que ela tem, ela vale de 1 a 3, 4 vezes o valor que ela vende. Então, você chega no número desse, o cara faz a proposta, Multiplica por 12. você regateia aqui para lá, para cá e vende, entendeu? É assim. Faz as contas, vê se dá para pagar as dívidas, se sobra alguma coisa e resolve. Boa. E eu sempre fui assim. Eu nunca fui muito saudosista, nunca fui de planejar muito para frente. É claro que o planejar o futuro próximo é importante, principalmente depois que você tem filho, você vai ver bem como é isso. Mas nunca fui de sonhos de longo prazo e nunca fui de olhar para trás. Então, meu pai chegou e falou, tem essa oportunidade, vamos vender? Fiz as contas, mostrei para ele, falei, vamos, daqui para frente a gente resolve o que vai acontecer. E para mim foi muito bom, porque quando eu entrei, o principal ganho que eu trouxe para o supermercado foi dar mais anos de trabalho para o meu pai. Aquela desmotivação que ele estava, teve um gás novo, teve gente nova à frente para ele poder ficar mais numa parte mais estratégica, numa parte que é mais gostosa de se fazer do negócio. Então eu consegui aproveitar todo o conhecimento, toda a experiência dele. A gente fez uma cogestão. Hoje a gente já vê algumas empresas falando em co-CEOs, co-presidentes. A gente fez uma cogestão e muito complementar. Eu não começaria o negócio que ele começou, eu já falei, eu não tenho essa energia para começar as coisas assim, mas no momento que eu vim, ele não faria acontecer da forma como eu fiz, buscando essa profissionalização, buscando essa parte mais social e ambiental, buscando até com conhecimento até para implantar tecnologia. Então foram momentos muito importantes da empresa. E aí nessa venda, ele foi para a roça, começou a plantar orgânico. Tá lá ainda? Tem o sonho de alimentação saudável para a população. Tá apanhando, mas tá. Aí vem enchente e leva tudo embora. Mas vai todo dia para a roça, tá tranquilo, tá gostando demais. E eu, por ser da tecnologia, eu continuei com o Jeff em casa. A gente já tinha o e-commerce, ele já estava implantado em todas as lojas. Em Varginha, que foi o primeiro que a gente colocou, ele já estava chegando a quase 10% da venda da loja, então ele estava crescendo. E o BH ia acabar com o e-commerce. Eles não queriam o e-commerce. Aí a gente conseguiu botar em contrato que eu poderia continuar com o e-commerce sem ter loja física. Aí eu fui para esse modelo que hoje chama de Dark Grocery, né? Aluguei um CD, reduzi de 15 mil itens para 4.500 itens, mas queria gerar uma experiência completa para o cliente. Queria entregar frios, perecíveis, açougue, hortifruti, tudo isso.
Açougue era o mais complicado, porque valor agregado, muita perda. A gente conheceu. Aí eu fiquei de um lado do açougue, né? Recebi o pedido, passava para ele me entregava, eu entregava para o cliente. Então, fui testando alguns modelos. Mas foi um modelo que eu não conseguiria escalar. Ele não se mostrou viável no interior, porque você tem distâncias longas de entrega, né? Só para Três Corações de Varginha era viável. Mas Aí não tem massa, não tem público, né? Não tem... E ficar só ali fazendo isso, só Três Corações, Varginha, ter uma lojinha local não é o que eu gosto, entendeu? Eu gosto de fazer negócio que tem possibilidade de crescimento, eu gosto de pensar em novos negócios. Então aí eu perdi a motivação. Para Lavras, que era a rota mais longa que a gente tinha, eu não consegui baixar o custo de R$40. Então ninguém paga R$40 para fazer uma compra no supermercado. Então não tinha como crescer nesse modelo. Aí eu fui para a área de energia solar fotovoltaica. Por que isso? Porque ainda no GF a gente já estava olhando para fazer uma fazenda solar, porque a gente pagava para a CEMIG R$250 mil por mês de conta, então valia a pena. Ia ser uma fazenda de 3 megawatts de chão, de solo, ia ocupar 30 mil metros quadrados, então era um projeto enorme. Era quase um sol dentro da fazenda. Era um projeto enorme. Já tinha conseguido financiamento BDMG, então já estava pronto para fazer, a gente já tinha estudado muito sobre isso. E aí, logo que a gente vendeu a empresa, o engenheiro eletricista nosso que fazia toda essa parte, ele começou a instalar painéis solares, sistemas solares nas casas das pessoas. E ele me falava sempre, tem uma oportunidade aí, que tem muita gente instalando e pouca gente distribuindo. Eu só consigo comprar de 3, e só um deles que é bom de verdade. Eu falei, então vamos ser o distribuidor de sistema solar fotovoltaico no Brasil. Abriu uma nova empresa, para comprar esse trem que tem para a China, né? Aí abriu a nova empresa, pediu o radar, que é a autorização de importação na Receita Federal, e fui para a China em novembro de 19. A gente vendeu em... Cara, pandemia... Não tinha começado ainda. A gente vendeu em agosto de 18. Tempinho bom para resolver viajar para a China. Agosto de 18, aí fiquei um ano tentando validar o projeto GF em casa, fazendo alguns testes, não era escalável. Aí, em novembro de 19, fui para a China. Consegui um contato de uma trader lá que me ajudou. E aí fui em Shenzhen, fui em Xangai, fui em Pequim, fui em Xi'an, fiz um pouco de turismo, mas vi toda essa parte de painel, fiação, ia trazer container com todo o sistema pronto, né? Inversor, tudo isso. Aí, logo que eu voltei, o radar saiu, mas saiu para $50 mil, porque era uma empresa iniciante, deram um radar baixo. Aí eu tive que entrar com um processo na Receita Federal para pedir para aumentar o radar. E isso só saiu em janeiro, no final de janeiro, que era o fim de ano chinês, janeiro de 20 já. Aí eu falei, quando virar o fim de ano chinês, eu começo esse negócio, tá tudo prontinho. Aí começou a estourar o dólar, por causa da pandemia. Logo que voltou o fim de ano chinês, a pandemia começou a estourar, dólar subindo, eu falei, vou começar um negócio em dólar com essa instabilidade, não tem jeito. E fudendo. Aí foi por água abaixo o projeto, valeu a viagem para a China, mas foi por água abaixo o projeto. E aí, dia 13 de março de 2020, eu já participava do CESUL, que é o Conselho Empresarial do Sul de Minas, né, que é uma reunião de empresários da região que acontece desde 2015. Aí recebi o convite para participar da inauguração do CESUL Lab. Como membro do CESUL, eu vim aqui no CESUL Lab para ver o que estava acontecendo. Falei, bacana esse lugar aqui, legal de trabalhar. 3 dias antes do lockdown, né? A gente foi se encontrou 4 dias, foi 13 de março, o lockdown foi 17 de março. Foi 16, né? Foi 16, então 16. Foi 3 dias. Mas assim, não entendi o que ia acontecer ali. Bacana a ideia, fazer um negócio para inovação, mas não entendi o que ia acontecer ali. Aí, em julho de 20, então 4 meses depois, o Sérgio Frota, que foi um dos idealizadores do CESUL, junto com o Unis, com o professor Stefano, né, e o Felipe, o Sérgio Frota me chamou lá no CESUL, mostrou o que estava acontecendo, já tinha começado com 5 empresas, já estava com 8 empresas como clientes, e falou, a gente precisa de alguém aqui mais sênior para gerenciar essas entregas para os clientes, para fazer essa coisa aqui acontecer, uma oportunidade boa, inovação, agora pandemia, está vindo mais gente. Aí eu falei, topa, para mim faz sentido, é algo que é grande, é algo que pode deixar um legado, é algo que dá para crescer, então tem tudo a ver comigo. E agora eu vejo que eu fiz parte disso no GF, então Sim. Eu tenho conhecimento para botar isso em prática também em outras empresas, poder levar isso para outras empresas. Aí comecei dia 3 de agosto, uma segunda-feira, 3 de agosto de 20. O CESUL Lab, até para a galera que é de fora, é parecido com... Vou dar exemplos populares, mas só para a gente ter comparação e ficar fácil de entender. É parecido com o Cubo, São Paulo, o ACAT em Florianópolis, Celta, Florianópolis, o Instituto
do Recife, como é que chama? Porto Digital. Porto Digital em Recife. A ideia é parecida? Todos esses são hábitats de inovação, são ambientes de inovação. Só que cada região tem a sua característica e dependendo de quem está por trás também tem a sua característica. O CESULAB começou para promover transformação digital em empresas estabelecidas, empresas do interior. Então, quando se fala em inovação aberta no Cubo, é isso. Só que é com empresas que têm muito dinheiro e que já conseguem chegar comprando startup, contratando. Aqui não, aqui a mentalidade é outra. Se chegar já querendo fazer negócio com startup, não vai dar certo porque não tem cultura para isso. Então, com o CESULAB, a gente percebeu que a gente precisava atuar de uma outra forma. A gente precisava fazer a transformação cultural acontecer para que a mentalidade das pessoas proporcionasse a evolução na cultura da empresa para que a empresa pudesse fazer essa inovação aberta de uma forma estruturada. As empresas que estão com a gente desde o início, a Inove é uma delas, já está hoje com 3 novas empresas acontecendo aí, uma fintech, uma securitizadora, coisas que são outros negócios que estão vindo para dentro da Inove. Estúdio podcast também. O estúdio podcast. Então, a mentalidade está acontecendo, a cultura está mudando dentro de algumas empresas e agora a gente precisa estender isso para fora, né? Não ficar só dentro das empresas, conseguir levar isso de maneira estruturada para a academia, para o poder público e integrar todas essas coisas. E para isso está acontecendo a divisão agora, né? Do ICT e tudo mais. Como é que está esse processo? Você que teve à frente dele, por que surgiu essa necessidade? O que é um ICT? O que é ICT também? Quando a gente vai para ecossistemas mais maduros, então quando você fala de Florianópolis, São Paulo, Recife, Santa Catarina como um todo, tem diversos atores, cada um com as suas responsabilidades. Então, o Celta é uma aceleradora de negócios. A ACAT é uma associação que faz sensibilização, faz mobilização do espaço. A universidade gera pesquisa aplicada. Então, cada um sabe atuar. Aqui na região, a gente ainda não tem essa maturidade. Então, a gente teve que provocar um pouco isso em todas as instituições e acabar sendo um pouco desse integrador do ecossistema. E aí, a gente percebeu que tem 2 coisas distintas dentro da empresa, que para fazer as 2 bem feitas, cada um precisa ter foco. Então, a consultoria empresarial, que é de onde a gente nasceu, ela agora vai ter uma outra marca e a gente vai dar foco realmente em levar formação de líderes e geração de novos negócios para as empresas. E toda essa gestão de ecossistema vai ser feita por um Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, o ICT é um Instituto de Ciência e Tecnologia, existe legislação específica para isso, é uma instituição sem fins lucrativos. O formato é muito parecido com uma associação, mas ela tem algumas regras próprias, né? E o principal intuito de ser sem fins lucrativos é atrair fomento público. Então, para fazer sensibilização, para fazer eventos, para levar formação, capacitação para dentro da universidade, para gerar projetos sociais, às vezes com fomento público, precisa ser sem fins lucrativos. Então, não dava para casar as 2 coisas, elas não estavam acontecendo da forma como deveria. Por isso que a gente está fazendo agora essa separação. E para ter uma transição mais tranquila, a gente vai estar à frente do ICT também no primeiro ano, porque não dá também... A gente está fazendo isso. Não dá para simplesmente largar e falar, agora vem outro de fora e faz. Aí muda, bagunça tudo, né? E a gente está com o apoio de 9 empresas para fazer esse início. A gente está com 9 empresas fundadoras do ICT, provavelmente 10 empresas fundadoras do ICT, para a gente começar esse movimento agora, de fazer realmente sensibilização em comobilização, que depende muito de eventos, fazer eventos maiores até. Então, a gente vai buscar fazer igual tem Startup Summit em Santa Catarina. Por que isso não pode acontecer em Minas? Por que isso não pode acontecer no sul de Minas? Então, a gente vai buscar realmente esse movimento mais forte. E, por fim, todo esse movimento é para quê? É para que as empresas daqui evoluam, porque são as empresas que geram empregos. Se a gente evoluir para a tecnologia, a gente eleva a matriz econômica da região para salários melhores, para renda maior, e a gente consegue promover a fraternidade econômica, que é mais um conceito da antroposofia, né? Que é como que as empresas se colocam de maneira associativista e constroem essa economia colaborativa de uma maneira que promove o desenvolvimento social. Muito bom. História é pouca para contar. Gustavão, para fechar, eu queria só que você traduzisse. Você já fez isso para mim, já fez isso para o Tom, já fez isso para as pessoas que você lidera, mas eu queria que você traduzisse o conceito de legado, assim, na sua visão,
Porque tudo isso que você disse, né, e com essa finalização agora, construindo e ajudando a fomentar o desenvolvimento econômico na nossa região, o que me vem na cabeça e que resume a sua trajetória profissional, não só, né, mas a sua vida como um todo é legado. Eu te sinto muito viciado positivamente por isso, assim, deixar mensagem, deixar construção, deixar solidez e fazer com que as pessoas tenham condição de ir junto contigo. Tem um conceito que é muito bom, esse conceito está no livro do Howard Schultz, que é o CEO eu não sei se está à frente ainda, mas era, até um tempo atrás, CEO da Starbucks. Ele falava que vencer na vida é você não necessariamente é você ultrapassar a linha de chegada, mas é ultrapassar a linha de chegada com o máximo de pessoas possível junto contigo, assim. E eu te vejo muito com essa máxima. Então eu queria que você traduzisse para a gente esse conceito de legado, que eu acho que resume um pouco da sua trajetória, e também fala um pouquinho da importância de um líder e facilitador de inovação, pensar sobre o impacto, o resultado e sobre o legado que ele deixa também. Eu vou fazer a segunda primeiro, assim. Eu acho que a importância é querer construir algo. Legado pode ser isso, né? Pode ser querer construir algo relevante. Mas eu acho que tudo isso é baseado em sonhos. Então, assim, o dinheiro é importante, mas tem que ser consequência de algo prazeroso que a gente faz. Então, eu tenho que buscar isso no meu dia a dia. Se não está prazeroso, pode ser que eu precise daquilo naquele momento, mas eu preciso conseguir mudar isso. Então, o facilitador de inovação traz essa possibilidade, traz essa mentalidade de eu poder construir o que é o meu futuro. Então, o legado para mim vem muito disso. Olhar para trás e ver que eu construí aquele passado de maneira intencional. Então, eu sonho, está lá na frente. O que eu construo para alcançar esse sonho melhorou a sociedade, melhorou a vida de muitas pessoas, ajudou a outras pessoas a realizarem seus sonhos. Então, para mim, legado tem muito a ver com realização de sonhos. Empreendedorismo é fundamental para isso. Então, a pessoa ter essa capacidade de resolver problemas. Empreender é ter coragem e conseguir fazer acontecer. Hoje fala-se muito em 4 As de liderança. Você tem que ser audacioso, você tem que ser adaptável, você tem que ser assertivo. Então, cada vez mais nesse mundo acelerado, a gente tem menos chance de errar. Então, a gente precisa testar, aprender com o erro nos testes, mas ser assertivo no objetivo final, né? E aberto para conhecer as coisas, para as pessoas. Então, assim, acho que o empreendedorismo ele vale em qualquer lugar, desde quando a criança é pequena, para ela querer conhecer as coisas, para ela querer já buscar as coisas dela. E dentro das empresas também. Não é só o empreendedor, dono, fundador de uma empresa que tem capacidade de construir algo. A gente falou do Luiz algumas vezes aqui. Boa parte do legado que o GF deixou, o Luiz empreendeu nisso. Ele estava à frente desses projetos sociais e eu delegava, eu deixava ele fazer. Ele tinha um orçamento, sabia executar aquele orçamento e construiu esse legado dele também dentro de uma outra empresa. Eu acho que o facilitador de inovação traz essa visão, traz essa possibilidade de se construir o futuro que se quer, seja você o proprietário, o fundador, seja você trabalhando dentro de uma empresa, mas principalmente com esse objetivo, de olhar para trás e falar... valeu a pena. Isso que eu fiz mudou a vida de alguém. Isso que é o mais importante. Muito bom. Quer fechar, Wellington? Aulas e palestras. É só isso que eu tenho para falar. Mas deixar é isso, os recadinhos blogueiros. Deixar os recados. Calma. Desculpa, eu não tô ansioso já. Sexta-feira. Ele tá louquinho já para ir para noite. Mentira. Mas é isso. Acho que foi muito legal, Gustavo. Acho que tá presente aqui, recebendo esse conteúdo, essa troca que a gente teve. E o podcast vai ser sempre assim, do facilitador de inovação. Então, para você não perder nenhuma oportunidade de assistir, acompanhar conversas como essa, você se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Gostou? Muito bom. Então, tá bem blogueirinho. Tá. Ele é influencer. Então é isso também tá disponível em todas as plataformas, tem em áudio, tem em vídeo, e a gente quer construir essa comunidade, então a gente quer compartilhar conhecimento com você que está vendo também, então assim, os nossos espaços de interação, a nossa plataforma também serve para a gente conhecer um pouco mais da sua história, da sua experiência, para que a gente possa deixar esse legado, né, em conjunto e construir de uma maneira cada vez mais ampla. Então é isso, obrigado, Gustavo, por ter participado aqui com a gente, foi de muito grande valia. E vamos embora, né? Que daqui a pouco a gente tem que dar aula primeiro, lá no Unis, e depois sextar. Só segunda-feira para achar a gente.
É isso, Eu que né? agradeço pelo espaço e no Facilitadores agora eu tenho que começar a ver como que eu atuo diretamente. Aí. Total. O nosso conselheiro, né? Você falou de conselho de inovação, então tem coisas que dá. Nessa parte de governança dá pra gente trazer bastante coisa a mais, assim, que vai acrescentar bastante na carreira da turma. Muito bom. Boa. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!